Eu, você, ele, ela, nós, vós, isso tudo são pronomes no nosso querido e amado idioma brasileiro, quer dizer, português, né? E vai ser sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. E se você está aprendendo inglês para fazer provas, ou então realmente para aprender a escrever melhor para você para o trabalho, essa aula vai ser importante para você porque eu vou te dar uma dica de como que os pronomes podem te ajudar a aprender com mais facilidade o inglês. Então, vamos para esse vídeo de hoje que você vai gostar muito. O conteúdo de hoje ele não é difícil. E se você prestar atenção principalmente nos nomes dos pronomes, vai ficar mais fácil ainda você entender quando que eles são usados, né? Então eles simplesmente vão ser usados para substituir alguns termos dentro das frases, de maneira bem direta e bem rústica mesmo, tá? É bem simples essa minha definição aqui, mas vocês vão entender por que eu tô falando ela. E olha só, lembra que eu falei que o nome já indicaria alguma coisa? Eu vou te dar um exemplo de dois pronomes aqui. A gente tem o subject pronoun e o object pronoun. O subject pronoun significa pronome substantivo e o object pronoun significa pronome objeto. E olha só que legal, o pronome substantivo ele ocupa o lugar do substantivo na frase e o pronome objeto ele ocupa o lugar do objeto na frase. E se você já estudou um pouco de português, você sabe onde é que fica o sujeito e onde é que fica o objeto. E você vai precisar saber para a aula de hoje. Não, só tava brincando, não vai precisar saber, vai ser muito mais fácil em inglês do que é em português, tá bom? Porque eu vou te dar uma dica para você identificar ali rápido onde é que você substitui esses. E hoje, na aula de hoje, a gente vai ver o subject pronoun. Depois a gente vai ver com o tempo os outros pronomes, tá bom? Então, bora lá para começarmos a ver o que são esses subject pronouns. E bom, os subject pronouns, como eu falei, são os pronomes que ocupam o lugar do sujeito. E o que é o sujeito? Deixa eu pegar minha cola aqui para ler rapidinho e eu já volto. Olha só, o sujeito é um dos termos essenciais da oração e normalmente está localizado antes do predicado. Para você conseguir identificar o sujeito, você precisa saber o termo sobre o qual se diz alguma coisa e aí verificar se ele pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. E aí ele indica que aquilo ali é o sujeito da frase. Ficou complicado, né? Mas calma aí que eu não vou te explicar dessa maneira não, porque essa maneira aqui só vai confundir sua cabeça. Eu sabia que se eu explicasse desse jeito, vocês tudo já ia desligar o vídeo agora. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que vocês realmente aprendam. Então, de maneira direta, para você identificar o subject pronoun, você simplesmente vai ver quem está ali perto do verbo e que está praticando a ação ali, que está praticando tá realmente fazendo a atividade que o verbo indica ali na frase. Então, por exemplo, vou te mostrar primeiro os subject pronouns e depois vou te mostrar eles nas frases para você identificar de uma maneira mais tranquila e a dica que você precisa saber sobre eles para ficar mais fácil na hora que você estiver fazendo prova, ok? Então olha só, os subject pronouns são o I, o you no singular, o he, o she e o it. Também a gente tem o we, temos o you no plural e temos o they. São apenas esses são os subject pronouns. E como o próprio nome diz, eles ocupam o lugar do sujeito. E é por isso que na frase I am Luiz, o sujeito sou eu, porque eu que pratico a ação de ser o Luiz. Deu para entender aqui? Então, por exemplo, assim também como eu falo, she plays soccer. O sujeito é she, porque quem pratica a ação de play soccer, de jogar bola, é ela. Então, she plays soccer. Ela é o sujeito e é por isso que o she aparece aqui. Mas já que eu quero ver se você entendeu mesmo, e essa atividade que eu vou fazer aqui agora não é nada difícil. Observa aqui nas frases que estão aparecendo aqui do lado, quais são os pronomes sujeitos da frase. Ficou fácil, né? Principalmente se você tiver essa tabela aqui perto de você. Você precisa identificar e lembrar esses pronomes, tá bom? Porque vai ficar mais fácil de você identificar nas frases. Mas agora que vem uma dica. Esses pronomes, eles simplesmente são para substituir nomes de pessoas, assim você não precisa ficar prolongando, repetindo as coisas. E muitas das vezes eles vão aparecer, você vai poder substituir o nome das pessoas, né, por esses pronomes. E assim deixa o seu texto mais tranquilo de ser entendido, e assim se você entender de quem que ele está se relacionando, quem que ele está se referindo, vai ser mais fácil também você interpretar os textos em inglês, e é por isso que eu quero te mostrar algo aqui agora. Se eu colocasse essa frase que está aparecendo aqui, qual que você me diria que é o sujeito? Não é o hey man, ok? Na verdade, o sujeito é o Bob. E eu poderia trocar ele por um pronome. Vocês sabem qual é o pronome que você pode trocar? O pronome que você vai poder trocar vai ser o he, porque Bob é um substantivo masculino, ou seja, Bob é o nome de uma pessoa e aí você quer provavelmente um homem. Então você colocaria ali he. Então se na frase logo depois tivesse um pronome he, pode ser que a grande chance dele estar se referindo ao Bob. E é por isso que é bom você entender o que são os pronomes e a quem que eles se referem. Os pronomes que não vão ser substituídos vão ser o I e o you.
tá bom? Esses não vão ter como colocar o nome, porque geralmente se eu tô falando com você, eu falo you. Eu não falo, se o seu nome for João, por exemplo, eu não falo João é legal. Só que eu tô falando com você, então na verdade eu falo você é legal. You are nice, ok? E é por isso que é importante você saber a diferença entre os pronomes. Só que, por exemplo, sempre que eu tiver o pronome he, o pronome she, o pronome we e o pronome they, podem aparecer nomes aqui para substituí-los, ok? No caso, eles entram para substituir os nomes, porque assim evita repetição. Então, sempre que eu tiver o pronome he, eu quero indicar que vai ter uma pessoa do sexo masculino ali, um nome do sexo masculino ali para substituir, ou um animal do sexo masculino também. Assim com she. Sempre que eu tiver o she, ele vai estar representando uma pessoa do sexo feminino, ou então um animal do sexo feminino, uma fêmea, correto? Ou um macho que se eu usar o he. E o it vai ser substituído vai substituir objetos. Então, em vez de ficar falando my cell phone, my cell phone, my cell phone, eu poderia colocar it. Então, só para ficar claro para vocês. E assim também, se eu ver algum animal, eu posso colocar it, em vez de ficar repetindo o nome do animal. E agora que vem o detalhe. Quando eu tenho o we, eu posso trocar pelo nome de uma pessoa e a partezinha and I, porque o we somos nós. Então eu posso falar Lucas and I, João and I, you and I. Eu estou trocando aqui o we. Então é interessante você entender o significado dos pronomes por causa disso. Mas o detalhe é, a gente vai precisar disso para ficar mais fácil, principalmente para você que está fazendo provas, ok? Quando a gente está conversando, é mais tranquilo da gente se lembrar, porque é mais automático. Mas quando a gente está na prova, geralmente a gente fica naquela neura de realmente querer acertar. Então, lembre-se dessas dicas, tá bom? E eu não falei ainda do they, né? Sempre que tiver o nome de duas ou mais pessoas, eu posso substituir pelo they. Então, em vez de ficar falando Bob and Mary and John, eu posso falar they, porque assim eu substituí. E é por isso que a gente tem que ficar atento com os pronomes, ok? Principalmente lembrando que você vai substituir por esses pronomes, o I, you, we, they, he, she, it, quando a pessoa estiver praticando a ação. Deu para entender? Que maravilha! Então o detalhe é, sempre que você estiver praticando a ação, você vai usar ali o pronome he, she, it, I, you and they, de acordo com a situação ali, com a pessoa, que foi o que eu expliquei na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e não se esqueçam, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que também está precisando entender quando que se usa esses pronomes e que gosta de aprender inglês. E não se esquece, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque a gente está tendo vídeos toda segunda e sexta e uma live toda quarta-feira. Então vejo vocês já no próximo vídeo, na live na verdade de quarta-feira e também no vídeo de sexta-feira. Até a próxima, hein?